Para fechar essa revisão rápida aí do HPUX, a gente vai ver agora os recursos voltados para rede Unix, rede HP, especificamente rede HPUX. Vocês já viram todos esses itens aí relacionados à rede em detalhes, fizeram vários exercícios no curso de administração. Agora eu vou rever esses assuntos, esses tópicos com vocês, focando em certificação HPUX. Então, como a gente já vem conversado, a parte de certificação, a prova de certificação, ela se atém muito a detalhes de arquivos, quais são os arquivos de configuração que você deve usar para habilitar um determinado recurso ou mudar algum tipo de configuração. Vamos rever todos esses itens, ok? E também no final tem aí novos exercícios para vocês fazerem no servidor para reavivar a memória de vocês quando vocês tiverem um tempo, ok? Vamos seguir então com a parte de... Bom, seguindo aqui com o nosso programa de certificação, agora um bate-papo rápido aí sobre redes, né? Sobre configuração de redes no HPUX. Vai aparecer aqui um conhecido nosso, um comando aí meio bombril, meio multiuso aí, que é o setparms, tá? Se vocês já devem ter visto ele no curso de administração, mas eu vou relembrar algumas coisas dele aqui agora com relação à rede, né? Bom, começar com o básico do básico, né? Quando a gente fala em rede, a gente precisa do quê? A gente precisa de endereço IP, a gente precisa de uma subnet, né? A gente precisa setar esses valores aí. Né? O que é o endereço IP? O endereço IP nada mais é do que o endereço de cada máquina dentro de uma rede, né? Cada pacote ele vai mandar os dados através da rede, contendo aí o endereço IP, o endereço destino, que vai determinar aí o recipiente, aí o receptor do pacote aí de dados que você está roteando através da rede. E uma mask, né, de subrede, um subnet mask, né, divide aí a sua rede hoje em dia, né, geralmente as pessoas dividem a rede em várias outras redes menores, né, ou subnets, né, um dos motivos principais é para aumentar aí a performance, a parte de contingência e vários outros fatores aí. Então você tem também aí uma máscara de subrede. O detalhe aqui que eu acho interessante do ponto de vista de certificação é a configuração disso daí, desses recursos via linha de comando. A gente usa o setparms initial, esse é o comando. Ou você pode usar essa sequência toda aí do SAM. Né? Você pode usar tanto um quanto o outro, tá? Eu vou deixar a critério de vocês. Eu vou me ater mais a parte conceitual. Quem está achando básico, já quiser ir para os exercícios, para os laboratórios, fiquem à vontade para ir. Mas eu estou falando de alguns conceitos que são conceitos, apesar de básicos, eles caem no programa de certificação, eles costumam cair nas provas de certificação. Tá? Vocês vão ver aí que nas perguntas oficiais, no teste oficial que a gente vai fazer, vocês vão ver que tem muitas questões nesse sentido aí. Então vamos lá, bate-papo rápido, o que é uma rota default? Né? Ou uma rota default, você pode dizer que uma rota é como se fosse um device, né, que está aí disponível para rotear o teu dado, né, através da rede. Né? A sua rede, o seu gerenciador de redes, né, ele pode prover aí o endereço IP de um roteador na rede. Né? Nesse caso aí, o seu host, o seu servidor, ele vai passar todos os seus dados, né, pro roteador antes de chegar até o destino. Para você definir aí uma rota default, uma rota padrão, você pode, olha aí de novo, utilizar o setparms. Então você pode ver que o setparms ele é utilizado aí para principalmente para configuração de rede também, ok? Bom, existem aí alguns conceitos, alguns serviços de rede que é importante a gente rever, né?
Mas o que eu quero que vocês prestem mais atenção são, né, nos arquivos de configuração que envolve todos esses daí. Eu vou começar com um bem básico, que eu acho que todo mundo conhece, eu acho que todo mundo já mexeu nele, que é o /etc /hostess, né? Então lá a gente vai colocar o que? A gente vai colocar o endereço IP, né, para resolver os nomes, os hostnames. Então você vai ter lá o hostname e o IP, ok? O /etc /hosts tem uma estrutura simples, né? A primeira são duas colunas. A primeira coluna refere-se ao IP e a segunda coluna refere-se ao hostname. Né? Se você precisa se comunicar exclusivamente com o host dentro de sua rede local, né, você pode utilizar o /etc /hosts para resolver o nome de uma forma mais rápida aí para você. Durante todo esse bate-papo nosso, aí, durante os exercícios, vocês vão ver a ocorrência de vários arquivos de configuração. Tá, ok? No caso do DNS, a gente pode configurar o DNS através do SAM, né? Não tem segredo. Né? Mas assim, o que é o DNS? Né? O que a gente pode falar resumidamente aí sobre o DNS? Né? Mesmo a gente tendo lá o /etc /hosts, né, que adequa aí a resolução de nome de servidores em redes, vamos chamar pequenas, né? O seu gerenciador de redes, a sua rede, ela pode necessitar aí do uso de um servidor de domínio, né, um servidor de nome de domínio, para resolução de nomes que estão fora da sua rede, que estão, por exemplo, na internet ou em outras redes dentro da sua companhia. Né? Ao invés de você referenciar, ao invés de você armazenar localmente, ao invés de você armazenar localmente o nome dos servidores no /etc /hosts, você pode rapidamente usar aí o DNS para fazer a resolução dos nomes, né, do nome do servidor. Okay? O que a gente pode definir a mais, aí, pode dizer a mais sobre uma definição de servidor de nomes, a gente pode falar o seguinte: a gente pode dizer que cada host, né, cada servidor dentro da internet, ele é único, né, identificado como um nome de domínio e um nome de host. Né? Se, por exemplo, dois hosts têm lá o mesmo nome de servidor, o domínio ele vai ser diferente, vai aparecer no final lá. Né? Vai ser o nome de domínio, ele vai ser diferente. Ok? Bom, o que a gente pode falar mais aí sobre o DNS? O arquivo de configuração do DNS é o /etc /nsswitch.conf. Né? Tá lá. Desculpa. Você pode usar também o comando nsquery para verificar quais são os domínios aí que você tem acesso. Mas assim, vamos falar um pouquinho do NSSwitch. Né? A gente tem visto aí que localmente a gente tem lá o /etc /hosts. Né? Então, como é que o sistema decide quando qual que é o fonte que ele usa? Né? O /etc /nsswitch.conf ele determina qual que é qual que é a fonte que ele vai usar para fazer essa busca. Né? Esse arquivo ele pode ser editado manualmente ou pode ser configurado pelo SAM. Tá? Vocês podem entrar no SAM, eu estou sem a máquina aqui, mas enfim, você pode lá usar o ping para verificar a conexão de um IP, ou você pode verificar a resolução de nomes, né, de domínio, através do NSLookup. Tá? Um detalhe aí que na versão 3 do HPUX, né, você tem lá o bind, a versão 9.3 do bind. Qual que é a diferença? O que ele traz nessa versão aí de DNS de bind na versão 3 do HPUX, 11IV3, né? Ele suporta as novas características do DNSSEC, são novos métodos para listar os servidores masters e configurar
os arquivos com múltiplos registros. Isso vai deixar o tempo de resposta muito mais rápido aí. Arquivos importantes de redes no HPUX 11 e V3. É isso aqui, pessoal. É isso que o pessoal de certificação quer saber. Quem é quem e onde se encontram as informações. Tá? As perguntas com relação à rede, tirando a parte básica, né, que é como, de repente, um ping, um detalhe conceitual, o pessoal vai querer saber onde você habilita e desabilita serviço, os arquivos de configuração que você usa, de repente, no DNS, no NFS. É isso que a gente tem que prestar muito atenção. Então, qual que é a metodologia que eu vou usar para a gente poder fixar isso daqui? Ao invés de a gente fazer aquele monte de laboratório com um monte de exercícios práticos, o que é importante, mas que já foi feito, a gente vai trabalhar em cima de perguntas muito objetivas. Então, existe aí uma base de dados, que é a que vocês vão ter acesso, sobre a ocorrência dessas questões com relação à rede. A gente vai pegar todas essas ocorrências e vamos discutir uma a uma, ok? Então vai aparecer esses arquivos de configuração. Eu sei que para muita gente é difícil guardar quem é quem nesses arquivos. Eu sei que é complicado, às vezes, de repente, de surpresa você ser pego e ser questionado sobre um arquivo de configuração específico. Não se preocupem com isso, não fiquem nervosos. A gente vai condicionar vocês aos tipos de questões e vocês vão ver que o link na cabeça de vocês vai ficar bastante fresco, vai ficar bastante sensível aí com relação a esses nomes, tá ok? Então, só para vocês terem uma ideia, são esses arquivos aqui o que eu costumo dizer para vocês, prestarem muita atenção. Perguntinha de certificação, essa é uma pergunta muito comum, praticamente todos os exames caem algo nesse sentido. Vocês podem ver aí que não é nada do outro mundo, né? Se você já fez um curso de administração HPUX, se você mexe com HPUX ou com qualquer tipo de Unix, é uma pergunta relativamente básica, tá ok? Esse tipo de pergunta é aquele tipo de pergunta que vai te mostrar um comando, tá? É uma das questões aí que a gente vê com relação à certificação, tá? Bom, o que existe de novo, o que além daquilo que foi visto no curso de administração, o que existe hoje no HPUX 11 e V3? Existe lá o comando nwmgr. Esse cara aqui, na versão 3, ele vai substituir, né, o link loop, o lanscan e o landmin. Poxa, esses caras não existem mais? Existem. Só que o nwmgr vai fazer a mesma coisa que esses três já faziam antes. Então, o nwmgr é uma ferramenta nova, uma ferramenta que só existe na versão 3 e, pergunta de certificação, claro, né? Recurso novo, versão nova de sistema operacional, batata que ela vai cair. nwmgr, então, é o programa que vai unificar aí todas as interfaces referentes, todos os comandos referentes aí à administração de uma rede HPUX. O que vai fazer o nwmgr? Ela vai lá mostrar a informação da interface, verificar se a interface está habilitada ou não. Tem uma questão que é uma pegadinha disso daí, a gente vai ver. Vai modificar configurações da interface, fazer reset de interface, ver a parte de performance, diagnosticar conectividade de link, criar e configurar informações de componentes simultaneamente. Tá ok? Então, prestem atenção no nwmgr, tem um material só do nwmgr que foi disponibilizado para vocês, mas é aquela história. Vamos focar em administração, vamos focar em certificação. Focando em certificação, a gente precisa do quê? Precisa saber o que o comando faz e quais as atividades mais comuns, mais básicas desse comando aí, tá ok? Bom, um outro detalhe é o IP Multiplexing. O IP Multiplexing é um nome diferente que você vai ter do bound de placas, né? Então, nada mais é do que você associar um endereço IP, um novo endereço IP, né? Você tem uma placa com dois endereços IPs diferentes. Por que eu coloquei isso daqui? Poxa, isso aqui é relativamente básico. É básico.
Só que quem de repente está chegando em HP agora, quem fez o curso de administração, mas de repente não tem lá uma vivência muito grande com HP, mas quer fazer a prova porque já fez o curso, isso e o P-Multiplex nada mais é do que bound de placas, tá ok? Você ter dois IPs associados à mesma interface física, ok? Em HP a gente chama de IP multiplexing. IP Filter. IP Filter é interessante, ele já aparece em várias outras versões, vocês já devem ter discutido isso nos cursos anteriores, mas eu coloquei aqui, IP Filter é um assunto bem extenso, tá? Mas eu coloquei aqui os pontos chaves do IP Filter. O que a gente tem que saber com relação ao IP Filter para fazer a prova de certificação? O que na prova de certificação a HP costuma pedir? Né? Conceito do IP Filter, né? Que é como se fosse um filtro de firewall, né? Para pacotes. Os requisitos, os benefícios chaves, né? As características chaves do IP Filter. Essas características, detalhe, são características voltadas para a versão 3 do HP UX. Quais são elas? Proteger individualmente o host em uma intranet contra ataques internos. A gente vai ter uma aula só de hardening, tá? Só de hardening de servidor. É um bate-papo rápido, não é um curso de hardening, mas todos esses conceitos de defesa de servidor HP-UX a gente vai conversar e vai agregar o que existe de novo na versão 3. Eu deixei separado essa parte de hardening porque é um assunto, além de ser interessante, né, é um assunto que instiga muito a gente ir atrás de mais informação. Então, dependendo do teu ramo, independente do ramo da empresa, na verdade, né, de repente, sua empresa não tem uma preocupação muito grande com segurança interna, o que eu acho difícil, mas enfim, a versão 3 do HP traz, através do IP Filter e através de outras ferramentas, uma gama e um leque grande de recursos para você fazer prevenção de ataques, tá ok? Então, com relação ao IP Filter, é isso que a gente tem que estar memorizando, ok? A gente vai focar nas perguntas aí do IP Filter e vamos discutir questão a questão, característica a característica, tá ok? Bom, o host IDS no HP-UX é mais uma, né, daquelas features de segurança que a HP disponibiliza. Isso aí já está disponível na versão 3, tá? É um recurso de detecção de intrusão, né, o HIDS, né? E a gente vai falar sobre o IDS, né, o HIDS, no nosso bate-papo de hardening, tá? E aqui um velho conhecido nosso, ele não podia faltar, né, em qualquer ambiente de rede, ele sempre aparece, é o nosso amigo NDD, né, o comando aí que vai permitir que você modifique vários parâmetros de tuning da placa, né? Então, toda aquela parte de rede, de velocidade, etc., você vai usar o comando NDD. Tá? Ele tem muitos parâmetros, tem lá uma gama grande de ação, né? Tem muitos parâmetros de tuning aí que ele altera. A gente não vai se ater a esses parâmetros, mas é importante vocês conhecerem aí o que o NDD faz. Tá? Bom, é isso aí. A gente viu aí uma série de... Foi um bate-papo bem rápido em cima dos tópicos básicos aí que caem em certificação. A gente vai fazer um teste oficial agora, um teste que a VUE ela contabiliza, então isso daí vai entrar para a nossa estatística aí de performance para saber se estamos ou não aptos a ter sucesso no exame oficial. Tá? Essa parte aqui vai ver toda essa parte básica, toda essa parte conceitual e algumas coisas que nós vimos logo no começo do treinamento, que são algumas novas features. Tá? O que vem depois disso?
O que vem depois disso é hardening, virtualização e algumas ferramentas novas que a HP disponibiliza na versão 3.